E vamos, então, convidar a nossa palestrante última do dia de hoje, mas não menos importante. Ela vai falar de medicina tradicional chinesa. Quer saber o que acontece no seu corpo com o excesso de atividade mental e ansiedade? Ela é a professora doutora Cida Praeiro, fisioterapeuta e acupunturista, especialista em doenças neuromusculares, docente na área da saúde e educação de ensino superior, membro voluntária da Associação Procura da Ela. Cida, assuma seu posto. Nós vamos dançar? Eu ouvi dizer que a gente vai dançar, gente. Estou abrindo a água para você. Ixi, como? Pode tirar? E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos cansados, né? Cansado não, né? Está sendo um dia, né? Maravilhoso, de muito aprendizado, não é verdade? Dá para dar mais um pouquinho? A gente consegue andar mais um pouquinho, então? Vamos lá? Sei que eu vou ser um pouquinho mais rápida aqui, né? Segundo os organizadores, porque a gente também precisa se preparar para quê? Para amanhã, é ou não é? Amanhã tem oficina, amanhã tem... Olha, vou fazer uma oficina aqui de auriculoterapia. Então, a gente vai trabalhar o quê? Ansiedade, pensamentos excessivos, um pouquinho de depressão. Mas é amanhã, né? Hã? Então, quem tem isso? Ninguém, uai. Não sei nem por que foi esse tema, né? Que eu vou trazer algumas na minha orelha, inclusive, né? E aí a gente vai se encontrar amanhã, mas aí precisa, então, encerrar o dia de hoje. Então, primeiro, eu quero agradecer a paciência, né, que a gente tem de estar chegando aí no início do dia, né, e ficar até esse momento. Agradeço a todos, né? A família Procura agradece, né, a esse carinho que a gente tem que trocar sempre, tá junto aí. Então, quem está com o bumbum doendo aí? Estamos aí? Estamos aí? Mas está gostoso aí, né? Mas vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé só um pouquinho? Físio é fogo, né? Principalmente físio da área motora. Ô, tristeza! Tinha que ser o último. Para a gente dar uma levantada aqui, né? Por que a gente vai levantar? Para esticar o corpo, né? Para alongar as costas que dói, para fazer careta, né? Não é assim? Fazer tudo que a gente pode, abaixar, virar de lado. Eita! Bocejar, que é bom. Aqui não pode falar de educação, né? Alguns momentos não pode aqui, mas aí pode. Né? Então, bocejar, por quê? Porque é músculo. Cadê a Tamara, né? Tem que bocejar. É músculo. Então, tudo que é músculo tem que alongar. Só que é só alongamento do músculo que a gente faz ou tem outros alongamentos que é possível fazer? Quais outros alongamentos é possível a gente fazer? Alongamento o quê? Mental também, né? A gente também precisa do quê? Capacidade de resiliência, né? De poder aceitar as situações da vida, de poder ver a vida em outros ângulos. A gente está aqui, em algum momento a gente falou de doença aqui desde as 8 da manhã. Quem está aqui porque está vendo o quê? Possibilidade de melhora. Possibilidade de a gente otimizar a vida, é ou não é? Em todos os momentos. Não importa a especialidade aqui. Veio o médico, veio a fono, veio a fisiomotora, veio a fisiorrespiratória, veio, né, a assistência social, veio os administradores, cada um trazendo um pouquinho de vivência, de experiência, de esperança. É ou não é? Então, isso é a nossa capacidade de alongamento o quê? Emocional, mental, cognitivo. Muito importante, porque isso trava ou não trava o corpo? Trava o corpo. Quando a gente tem o quê? Uma capacidade pequena de resiliência mental e emocional, o corpo também vai ficando igual. É ou não é? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, vou falar um pouquinho disso, e eu prometo ser bastante rápida e indo direto ao ponto hoje, tá bom? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre erro, que é o negócio de... Não pode sentar.
Isso porque eu sempre pode ser que eu me confunda com esse negócio aqui. Aí eu peço, já sabe, né? Beleza. Então, o que acontece? Mente elevada, corpo elevado. Às vezes a gente não consegue estar em pé, o dia está ruim, o corpo está doendo, é ou não é? Mas se a gente tem a capacidade ou o momento de, pelo menos, ter aquela esperança, aquela boa vontade de falar, não, vai mais um pouquinho, vai até às 6 hoje, né? O corpo ajuda, tá? Então, a mente ajuda muito o corpo, é ou não é? Para isso, o que a gente tem que pedir aqui? Como é que aperta? Eu quero que o corpo funcione de acordo com o ritmo. Eu quero que o corpo funcione. Não importa o que você vai fazer. Deixa a mente levar o corpo, tá? Deixa a mente levar o corpo. Cadê o pessoal que veio dançar aqui? Jorge, Tamara, vem. Segue aqui, ó. Segue aqui. Motiva o corpo. Levanta. Levanta aí. Se a mente não tá boa, o corpo não vai. Sente. A vibração de quem ali tem que levar. Vem, Érica. A vibração de quem tem que tocar uma plateia, gente. Olha isso, ó. Motiva. É assim. Quem? O profissional, o cuidador, o familiar. Né? A gente. É o tempo todo. Motiva. Se a mente não vai, o corpo não vai, gente. Aí, ó. Vou fazer um passinho com a Érica que a gente não morrer. Quem tá aqui porque, ó, melhor. Nós estamos aqui porque a gente pode. Nós estamos aqui porque a gente é o melhor. Deixa o corpo levar. E é isso. Motiva o corpo. A gente pode muito estar aqui. Aguentando. Vem o pessoal aqui da assistência da saúde pública. Vem. Cuidador. Vem, gente. Nós somos os melhores, gente. Ninguém tá aqui por nada, não. Vem. Solta esse corpo aí, galera. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, filho. Walking away with
Nós somos os melhores, gente. Não tem quem tire isso da gente, é ou não é? É cuidador, é paciente, somos nós, não importa. Que não tem nome nenhum, né? A gente é o melhor. Obrigada aí, ó. Legal, beleza. Já pode sentar, né? Já pode sentar. Muito bem, já podemos sentar, certo? Como é que muda o próximo? Voltou. Muito bem. Ok. E a gente teve aqui, graças a Deus, um momento de uns 3, 5 minutinhos, né? Onde a gente, de alguma forma, a gente não consegue mudar um pouquinho. Se a gente tem alguma preocupação, algum tipo de ansiedade, não dá para dar. A gente não consegue perceber que isso parece que a gente para o tempo? Uns 3 minutinhos isso não fica de lado? Por que a gente não faz isso o tempo todo? Quais são as razões? Por que a gente prefere ficar ali? Ou no passado, ou no futuro. No passado com a preocupação e a melancolia. E o futuro com a ansiedade de alguma coisa que não chegou. Por que a gente se comporta assim? É errado? Não. Mas é possível mudar. E a escolha é nossa, né? A preocupação e a ansiedade é mais ou menos o que a gente vai falar um pouquinho para a gente perceber que isso não é apenas condições emocionais. Isso reflete diretamente o nosso corpo. Reflete ali no que a Tamara falou da questão ventilatória e respiratória, porque a ansiedade gera o quê na gente? Uma respiração diferente. E a preocupação também. Muitas vezes a gente nem respira. Dependendo da preocupação, a gente nem percebe que está respirando, é ou não é? Então, altera, mas a gente não percebe isso, porque a gente continua vivendo. Enquanto a gente respira, seja, né, fisiologicamente, seja por uma ajuda, a gente está vivendo. Mas quais são as formas, de que maneira a gente tem vivido? Tá? Hoje, não consigo passar isso aqui, estou deixando para trás. Tá? A preocupação excessiva hoje é muito comum. Vou deixar com você esse negócio aqui, tá bom? Beleza. Não deu certo. A preocupação excessiva é algo muito comum hoje em dia. Algo que chega a ser tudo, né? É o nosso amigo, é o nosso paciente, é o nosso colega, é o nosso aluno. A gente vive assim, é muito comum e é o que está adoecendo de maneira assim, sobrenatural as pessoas. Sejam elas quais forem as suas doenças. E aí eu vou lembrar de um conto baseado na medicina chinesa. Tinha 2 monges, um mais velho e um mais novinho, e aí, na sua peregrinação, durante um tempo, conversa vai, conversa vem, e ali existiam as trocas, né? As trocas de conhecimento e de experiência. E eles iam caminhando, até que chegaram num vilarejo, onde viram ali um rio, um pequeno rio, onde dividia 2 lados desse vilarejo. E eles tinham que passar por esse rio. Só que, na cultura deles, eles não podiam tocar jamais em uma mulher, nem ajudá-la, porque isso feria muito a formação e a condição cultural desses monges. Muito bem. Não dava. A mulher não podia ser tocada. O monge mais jovem, já nessa sabedoria, foi lá e cruzou. Cruzou o rio, de maneira que saiu de uma margem à outra. O monge mais velho colocou a mulher nas costas e seguiu ali no trajeto do rio, chegando até a outra margem. Muito bem. Passado ali um tempo, ele deixou, né, ali a senhora na outra margem do rio. Passado ali um tempo, os 2 monges continuaram fazendo sua peregrinação, caminhando no seu trajeto, e 3 horas se passaram depois disso. O monge mais velho, vendo que o monge mais jovem estava ali com aquela fisionomia de questionamento, parou e perguntou assim para ele: o que acontece?
você quer me fazer alguma pergunta? Você está tão quieto. E o monge mais novo falou, monge, mestre, a gente sabendo que não pode ser tocado numa mulher, o senhor fez tudo aquilo, me intrigou de tal maneira, colocou ela nas costas, cruzou o rio. Como pode ter passado por cima de um ensinamento tão profundo na nossa cultura? E o monge mais velho, olhando para ele, falou, eu coloquei aquela mulher nas costas, cruzei o rio e deixei-a na outra margem do rio. E você, até o momento, carrega ela agora. Traz ela aqui. O que significa isso para nós? Que a gente vai vivendo nesse momento de trazer o passado para agora. E muitas vezes no agora você nem se percebe se está olhando lá na frente. Então, esse tempo, o equilíbrio desse tempo, ele tem que ser uma busca, e é difícil. É muito difícil isso. O viver o momento presente. As maiores complicações que a gente fala de preocupação e ansiedade, os maiores prejuízos disso no corpo, é exatamente porque, se a gente notar, nós vivemos nesses dois pontos e muito pouco no presente. Se a gente parar para analisar os nossos pensamentos, a gente está em qualquer ponto, do passado ou qualquer ponto do futuro. Ou está preocupado com o que ainda nem chegou, ou está com alguma coisa que você está trazendo lá de trás. Você imagina, a gente é formado por várias coisas. Cultura, família, comportamentos, profissão. Nós temos de tudo. A nossa identidade ela é composta por várias influências. E esse tempo presente, nós nem reconhecemos, nem sabemos de que somos formados, de que maneira estamos formando a nossa identidade. Vai passando isso com o tempo. Nós vamos se perdendo nesse tempo. Se a gente se perguntar quem hoje, a gente fala da nossa profissão. A gente fala do que a gente deseja. Mas se você parar para analisar hoje quem você é, que você é essa mistura de coisas, esse monte de componente, a gente, quais seriam as palavras ou como a gente se representaria? Então, esse é um movimento sutil, pequeno, que leva um tempo danado para ser construído, que é olhar agora. O que isso nos favorece? Quando a gente vê essa historinha, a gente percebe que muitas dessas nossas crenças, desses nossos valores, tudo isso não é porque existe algo que não pode ser quebrado, como uma cultura, como uma forma de ver, uma filosofia de vida, não é porque isso não pode ser quebrado que isso não pode ser flexibilizado. Então, pessoas que acabam tendo um comportamento muito endurecido, onde tem dificuldade de flexibilizar, de aceitar situações novas, como é o caso, por exemplo, de uma cultura que não permite o toque, o contato com uma mulher, se a gente vive nisso profundamente, nós temos dificuldades que vão acontecer depois no corpo. Porque essa identidade vai formando quem nós somos, biologicamente. Então, flexibilizar a capacidade de raciocinar, de compreender, de aceitar, também deixa o corpo mais flexível. Por incrível que pareça, porque nós não temos no nosso corpo nada separado, é tudo junto. Nós somos um acumulado de informações, nós somos complexos, nós não somos separados. Só nos estudam separadamente, é ou não é? Cardiologista estuda o coração, o neurologista vai estudar o sistema nervoso, e assim vai. Mas nós somos depois tudo isso aí. Esse complexo que nós somos precisa ser flexibilizado a partir da capacidade de raciocinar e de receber a vida e o outro, para que o corpo da gente entenda essa memória de que a mente passa para o restante das células. Tá bom? Então, essas reações fisiológicas que o nosso corpo tem vai acelerando qualquer processo de doença. O pensamento acelerado, fixo e a ansiedade acelera qualquer tipo de doença que a gente tenha. Quem tem tendência a ter um problema de pele, quando passa por um problema de estresse ou de preocupação, esse problema não aparece?
Quem tem uma tendência a ter dores de cabeça ou enxaqueca? Quando tem uma preocupação ou uma ansiedade, qual é a primeira coisa que ela aparece? Então, a tua fragilidade, ela vem, né, e aumenta essa fragilidade a partir do momento que a gente passa por situações de preocupação e de ansiedade. Então, acelera qualquer processo de doença. Dentro das doenças neuromusculares, qual é o profissional, ou colega, ou cuidador, que já não viu muitas vezes o nosso paciente, o nosso familiar, ficando um pouco mais corado, e daí a 1 ou 2 dias começa, ou, né, com uma dificuldade, por exemplo, com uma situação gastrointestinal desregular. Quem é esse paciente que muitas vezes não pede para aumentar o ar-condicionado quando tem? Que é cada vez um ambiente mais frio. Tudo isso por quê? Porque internamente está acontecendo um calor. Quando esse calor aparece, quando essas reações do corpo aparecem, coloque mais ar, estou ficando ruborizado, alterações gastrointestinais. Quando isso acontece, antes ele já estava no processo de preocupação e de ansiedade. Alterou fisiologicamente o corpo. Se é algo que carrega medo, esse paciente vai ter uma dificuldade maior de retenção, seja do que for, fezes ou urina. Pode ter uma infecção por conta de preocupações que tem de fundo o medo. Se essa preocupação tem outro tipo de sentimento ali, carregado para o futuro, por exemplo, com certeza inicia um processo de diarreia. O corpo reage com base no que você tem na sua mente. Não adianta separar. Melhore a sua mente e melhorará todo o aspecto fisiológico do seu corpo. Ué, mas a gente pode falar em cura aqui? Nas doenças neuromusculares, a gente tem uma grande melhora. Cura, não sou eu que vou falar, né? Mas existe a autocura. Muitas vezes, quando um profissional deveria ir lá na casa daquele paciente e falar assim, olha, eu vou ter que realmente te medicar, porque a gente está tendo uma complicação gastrointestinal importante, vamos entrar com uma medicação. Se essa pessoa reconhece aonde é que está marcando ali, qual é o sentimento carregado de preocupação, de ansiedade, ela consegue resolver isso com clareza, ela resolve aquilo fisiologicamente que foi ocasionado. E o que é isso? É trabalhar com o presente. A gente só resolve algo quando a gente tem ele na mão. Se você tem algo na mão, você sabe como resolver. Agora, se você não tem, está lá no passado já, como é que você vai trazer agora para resolver? Se está lá no futuro, nem existiu ainda, como é que você vai trazer agora para resolver? Então, quais são os grandes problemas que nós temos fisiologicamente causado pela parte emocional? É não estar no momento presente. Qualquer dificuldade que a gente possa escrever, listar, o que fazer, a gente resolve. O que você não consegue mais resolver, já está resolvido. O grande problema é que a gente não transita aí, né, de maneira tão clara nisso. É igual pagar conta. O que você já teve que pagar e atrasou, ou você resolve pagando, ou só vai aumentar. Mas agora, se está no vencimento, resolve hoje, tudo bem, se não tem problema no futuro, também não teve no passado. É ou não é? Mesma coisa. Por que as questões emocionais devem ser diferentes? Porque a gente tende, depois a gente tende a ficar ou num ponto ou no outro, ou no passado ou no outro. Então, qual que é a ideia? Que a intenção, ou seja, com que você tem clareza, vire ação. Se você sabe qual é o problema hoje, haja sobre ele. Faça alguma coisa. Estou com raiva de alguém. Resolva isso. Ache um jeito. Às vezes, a gente não tem a coragem ainda de ir na pessoa. Mas acha um jeito, conversa com você mesmo. Veja o lado bom de alguma situação daquela pessoa, que esse sentimento de raiva vai diluindo. Não, eu tenho outras coisas, não suporto a pessoa que vem aqui em casa. Fale, se não for com ela, fale com você sozinho. Resolva isso dentro de você.
resolvendo desde você muitas situações físicas se resolvem concomitantemente. Então, a intenção deve virar ação. Não fique o dia inteiro preocupado. Por quê? Porque isso produz adoecimentos, que às vezes não é agora, mas vai acontecendo. E desenvolva. Às vezes, os nossos problemas estão porque a gente se envolve demais. Você se envolve demais com o outro, seja ele qual for. Com o filho, com o marido, com o paciente, com o profissional. O envolvimento, muitas vezes, é doentio. A gente adoece porque a gente se envolve de maneira errada. Ou, às vezes, não é tão bom, não é saudável. Então, desenvolver pode ajudar. Tá bom? Nosso corpo, ele é isso aqui, ó. Não dá para separar. O que a gente movimenta aqui no sistema nervoso altera toda a biologia. Tudo. Nós somos essa maravilha de situação. Então, não dá para separar mente e corpo. Tudo em nós está conectado conosco mesmo, mas com tudo. Porque a relação com o outro pode interferir a mim. Ou a relação com o outro pode ser benéfico. A gente pode achar uma saída conversando com o outro. Então, tudo está ligado. A maneira em que você se relaciona está alterando a sua biologia celular. Cada órgão, ele responde de uma maneira diferente à maneira em que você se comporta emocionalmente. Vamos ver o que cada órgão pode nos trazer. Aqui é só um pouquinho. Algumas coisas que a gente pega do cotidiano. Quando a gente estuda cada um desses órgãos de maneira, né, didaticamente separadas, a gente vê o quanto estão relacionados, né, quando a gente fala do processo emocional. Existe, dentro da medicina chinesa, uma coisa que a gente chama de síndrome Bi. Todo paciente de doença neuromuscular tem. Ai, não é só eles? Não, nós também. Mas por que eles? Porque a gente está aqui falando disso. Mas se a gente estiver falando de qualquer outra situação, cabe a todo mundo. E qual é a síndrome Bi? É a relação coração-rim. Daí, o que tem a ver meu coração com o rim? Tudo. Quando começam os edemas nos membros inferiores, observe como foi 15 a 20 dias antes o comportamento emocional daquela pessoa. Ela reteu, ela não falou, ela ficou mais quieta e, muitas vezes, ela guardou para ela. Isso acontece com a gente também. Daqui a pouco começa. Dor na lombar. Ao sentar e ao movimentar, dor no joelho, dor no tornozelo, pés inchados. O físio vai ter que colocar o pé para cima, coisa que não precisava há 20 dias atrás. Como assim? Ou vai ter que dialisar. Daqui a pouco começa a se pensar em coisa assim. Por quê? Porque existe uma coisa, que é a relação entre coração e rim. Por que isso? Porque o rim, da maneira em que a gente vai estudando, ele é responsável pelos líquidos corporais. Ele faz o corpo modificar todo o circuito das águas. E o coração, ele é uma bomba, aonde ele precisa movimentar essa água. Quando o coração se fecha para as coisas, ele não faz a função de movimentar mais nada no corpo. E um dos primeiros órgãos que começa a reter, a não ter a sua função preservada, é o rim. Quando começa a síndrome Bi, que a gente chama, coração e rim, é uma das coisas mais difíceis de tratar. Porque envolve essa capacidade interna do paciente. Não é o pé para cima, não é a massagem, não é a drenagem. Isso vai até aumentar a pressão arterial do paciente. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz.
Muitas vezes colocar um pezinho para cima gera um problema danado no futuro. Compreender que existem relações entre os órgãos ajuda a gente. Se aprofundar nisso pode melhorar uma vida. Tá? Então, a ansiedade e a preocupação, elas estão diretamente ligadas a esse fator cardíaco, coração, a relação que você tem com as coisas, com as pessoas e com você. Uma das primeiras causas da ansiedade é que ela é formada pela frustração. Quando a gente se frustra com situações, a gente se fragiliza como identidade, como personalidade, e a gente inicia uma ansiedade, porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de agir em cima daquilo que nos frustrou. Então, uma das primeiras causas na medicina chinesa que origina a ansiedade é a frustração. Seja porque eu sou o irmão mais novo, o irmão mais velho, já me compararam, eu sou péssimo nisso, aquilo não deu certo para mim e tal. A frustração é de cada um. E o segundo momento são exatamente o que a gente falou dos pensamentos excessivos. Pensamentos excessivos que não trazem para o presente, transita entre passado e futuro, fica lá sem cuidar, sem agir, leva à ansiedade. E por que a gente tem isso aqui? Porque a gente despreza os nossos sentimentos. Quando a gente não fala com o outro, a gente deixa com que o outro fale por nós. Então, muitas vezes, a gente não falar o que a gente sente, muitas vezes, a gente não colocar nosso ponto de vista, é uma frustração. E a gente fica remoendo, não é ou não é? Por isso, os pensamentos excessivos. Então, quando a gente despreza os nossos sentimentos mais nobres, de valores para cada um aqui, isso vai tomando o teu corpo e você, te envolvendo demais com aquilo que é alheio, não é mais seu. Então, precisa trazer para você, reorganizar aquilo, de alguma maneira, você cuidar e pronto, vai, resolve. Diminui a ansiedade quando a gente resolve alguma coisa que está pendente, é ou não é? E quando o nosso pensamento deixa de ser excessivo, a gente deixa de ser ansioso. A gente até esquece que aquele problema está ali existente. Como que a gente pode dizer, então, hoje em dia, se é possível viver sem preocupação e sem ansiedade? É possível a gente viver sem isso? A gente vive sem preocupação ou sem ansiedade, gente, hoje, no mundo de hoje? A gente está sempre preocupado com alguma coisa. Tem sempre alguma coisa nos trazendo assim que a gente fica ansioso. Mas, então, como é que a gente fala de tudo isso se não é possível mudar essa situação? É claro que é. Porque tudo vai depender de como você age com aquilo que te gera ansiedade, aquilo que te gera, né, que fica remetendo constantemente o retorno daquele pensamento a você. Então, desenvolva-se de coisas que você não consegue resolver agora. Bote num papel, numa lista, o que você quer resolver, com alguém, com alguma coisa, com alguma situação. Deixe de se envolver sem agir. Haja em cima daquilo que te traz incômodo. A intenção, o que você quer resolver, precisa virar ação. E não despreze seus sentimentos. O que você sente é muito importante. E a gente viu ali. Às vezes, um sentimento está ligado a um órgão. A gente vai olhar isso aí na sequência. Não se envolva demais com aquilo que não é seu. Parece bobagem, mas não é. Nosso vovó já falou isso uma vez, não é? Se não é seu, não é seu. É ou não é? Como é que a gente faz isso acontecer? E aí eu chamo a atenção para o rim, já que a gente tem uma síndrome bi, quando a gente fala em preocupação e ansiedade. O rim, na medicina chinesa, ele é responsável pela força da vontade. Se você não resolve o que está ali te impedindo, te gerando ansiedade e pensamentos excessivos, a gente tem uma deficiência da força, da energia do nosso rim. O que acontece quando você não tem força de vontade? Você não resolve situações. Você não toma decisões. Você não age sobre elas. E o que... deixa eu voltar só um pouquinho. Aquele do rim. E o que acontece quando existe um rim forte, no sentido energético da relação dele com os demais órgãos? Você tem sinais de formação de sangue.
você está bem nutrido no sentido sanguíneo. Não é só no hemograma que vai estar normal. Você vai ter uma pele corada. Veja a diferença, às vezes, que a gente olha um paciente nosso, uma pessoa, ela está hoje super pálida. Daí, 1 ou 2 dias, você vê ela ruborizada. Como é que pode? Alguma coisa tem ali. Isso é importante, porque a clínica ainda é soberana. O que você sabe observar, você sabe clinicar, e você sabe, a partir daí, agir. Então, uma pele bem corada, né, um ânimo, uma alegria, a capacidade de tomar decisões. Você não tem muitos ressecamentos no seu corpo, porque pode, lá na frente, o excesso de medo, de falta de tomada de decisão, você ter glaucoma. Porque vai secando o teu corpo ao longo do tempo que você passa com esses sentimentos internos. Começa com uma dificuldade assim, a gente enxerga mal. Lá na frente a gente começa o olho secando e parece que tem uma areinha. Isso, a tendência, não é de uma hora para outra, a tendência é você piorar tudo que tem a ver com os líquidos corporais. Então, sem muito ressecamento, uma pessoa que está ok, está nutrida, tem capacidade de força, de vontade, de tomada de decisão. Saber perder. Muitos pacientes, às vezes, é até difícil atendê-los. Porque ele tem um comportamento difícil. Só sabe se impor. Só sabe colocar a opinião própria. É difícil de negociar algumas situações. Vejam se não é assim que acontece. Tem sempre um líder em casa. Quem que é? É ou não é? Então, saber perder no sentido positivo, de negociação. Não tentar ter sempre razão. Não. Isso faz com que a gente comece a perceber com que o corpo melhora. Melhora, inclusive, aquilo que a gente mais tem de queixa. Cãibras e dormência. A gente não tem que ter isso. Pensamentos excessivos e ansiedade lesa a energia do rim. É como se a gente tivesse falado, por exemplo, da nossa usina de Itaipu. Eu sempre faço um comparativo, porque é mais fácil a gente entender uma coisa assim. Né? Medicina chinesa é um negócio meio difícil. Mas quando a gente tem a nossa usina lá em Itaipu, não fornece água, né, para o nosso país inteiro. A gente tem energia, aliás, energia para o nosso país inteiro. Imagina se a nossa usina tivesse que fornecer energia para outros países e até continentes. Nós iríamos ter a mesma fonte energética ou isso ia ser diminuído e ia ser gasto? O rim é isso. Você imagina a força do rim ter que mandar com todo dia, toda a força para... Lembra? Relação rim-coração? Imagina o rim tendo que mandar energia direto para o coração, para acalmar o coração, porque ele está o quê? Com pensamentos excessivos e com a mente ansiosa. Vai o que acontecer com essa energia do rim? Diminuir, diminuindo, diminuindo. E o que acontece com um rim em situações de energia baixa? Começa o temor, o medo aumenta. Perceba os nossos pacientes. O medo aumenta, a insegurança aumenta, quer ficar isolado, a força de vontade cada vez menor e fraco. O sangue está diminuindo a produção sanguínea. O rim ele é responsável, um dos responsáveis pela produção de sangue, junto com o baço, que é um órgão responsável pela nutrição. E junto com o coração, que faz pulsionar isso aí. Então, um rim com energia baixa, acontece a secura da energia de todos os órgãos. Acontece que, internamente, a esse paciente vai começar a existir calor. Começa a ruborizar. A irritabilidade aumenta. Precisa aumentar o ar-condicionado. E o que a gente fala, que até a gente já conversa com alguns físicos e a gente sugere, não aumenta, não. Porque na medicina chinesa a gente sabe, se está calor, a gente quer o quê? Frescor. Enquanto mais fresco fica, mais teu corpo vai produzir calor, para você não sentir frio. Veja no inverno. O que acontece com o nosso corpo quando a gente começa a sentir frio? A gente não começa a dar uma tremidinha? Isso é para produzir calor.
Então, enquanto mais frio do ar-condicionado, mais o corpo vai aquecer, mais o paciente vai ficar irritado, mais edema ele vai ter, mais dor lombar, mais dor no joelho, mais dor na panturrilha, mais cãibra. E aí você faz o quê? Desliga o ar-condicionado, diminui isso, ar ambiente, controla a irritabilidade, ansiedade e pensamento excessivo. Automaticamente, diminui as cãibras, melhora o posicionamento da lombar, a dor não é tanta, a dor no joelho melhora e os edemas também. Os ansiosos e os preocupados, convictos, aquele que fala, a ansiedade eu sou mesmo, e eu sou uma pessoa que pensa mesmo, e fico ali, é meu comportamento. Consomem muita energia dessa usina que é o rim. A cada ano da sua vida, ficando cada vez mais inseguros e sem energia. Quais são os sinais de debilidade então do rim? Dor lombar, como a gente falou, ficar logo em pé e depois a região já começa até a sentir um pouco mais, dores nos joelhos, calcanhar, o cansaço aumenta, a memória enfraquece, muita insegurança e medo, e quando deita, demora a dormir. Porque o calor está subindo, a mente está quente. Para dormir, precisa estar relaxando, até o médico falou isso. Você precisa estar diminuindo toda a sua frequência, devagar, e desacelerando para que você possa dormir. Mas esse calor interno, a modificação do rim com o coração, quando você deita, não dorme. O que fazer, então, para alimentar a sua usina, que é o rim? Como fortalecer? Um sono adequado, uma alimentação correta e uma mente tranquila. É fácil? Não é fácil. Mas o rim se movimenta a partir disso. Hoje em dia, nós pensamos muito, dormimos e comemos mal. Então, não tem condições se a gente não mudar isso aqui que é o básico. Dentro da medicina chinesa, a gente tem uma frase que é o que corresponde a essa relação fisiológica. O sangue é a cadeira, o sangue é a cadeira que a mente senta. Olha isso. O sangue é a cadeira que a mente senta. Se você não produz sangue, a mente acelera, porque o sangue esfria, o sangue traz calma, o sangue flui. Se você não tem como fluir, a mente acelera, aquece, não tem o fluido necessário para o quê? Tranquilizar e refrescar a mente. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Então, a força do rim, ela vai fazer com que, no seu dia a dia, não esteja só no hemograma completo, mas você vê na pessoa que está saudável a forma com que ela age, o brilho no olhar, a capacidade de ser verdadeiro com ela mesma e com o outro, a capacidade de tomar decisões e de perceber que os erros existem dela e do próximo. Enfim, pessoas que estão ok com essa capacidade de relações com o outro, elas estão bem e estão felizes. De alguma maneira, ela consegue tocar o dia a dia dela sem maiores preocupações. E eu lembro muito de um exemplo, né, de uma pessoa que ficou 27 anos numa prisão, do qual, depois que saiu, ainda manteve a serenidade, a paz e a capacidade de perdoar. Eu li recentemente a biografia de Nelson Mandela. Isso serve como exemplo de alguém que um dia falou que você não poderá encontrar nenhuma paixão se te conformas com a vida que é inferior àquela que é capaz de você viver. Se você se conformar com aquilo que você ainda é capaz de ir além e você não vai, você vai ter problema. Não se conforme com o mínimo. Nós estamos aqui porque a gente está querendo mais informação, mais conhecimento. A gente quer trazer cada vez mais oportunidade de qualidade de vida hoje. Porque o que passamos nas doenças neuromusculares, graças a Deus, já superamos um pouco. Mas temos muito lá na frente para a gente conquistar. Só que é hoje a vida. Se a gente não garantir hoje que o nosso paciente esteja bem, ele não vai receber o que vai ter daqui para frente. A vida é agora, é hoje, por isso que a gente tem que manter cada vez mais o presente, né, sendo controlado pela nossa capacidade mental e cognitiva.
não viver no que passou e nem ansiar demais pelo futuro. A coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. E eu trouxe essa frase por quê? Porque o rim, ele é o órgão responsável pelo medo, pela dificuldade da tomada de decisões, né? Quero agradecer, acho que passei do horário ou não, a Élica não levantou os 5 minutos. Mas eu quero agradecer a oportunidade da gente poder conversar sobre isso, porque às vezes é difícil a gente trazer dentro de uma área médica isso, mas a gente tem que ter coragem. Levar uns tapas na cara, como a gente leva, mas a gente não pode deixar de falar que nós somos seres complexos, integrais. Portanto, mente e corpo, eles se relacionam e conversam muito bem. E nós somos responsáveis pela nossa felicidade, né? Então, bem, pode colocar o negocinho ali embaixo. Acho que é só isso aí. Aqui. Muito obrigada. Bom descanso a todos. Uma boa noite, né? E que amanhã pode tocar. Que amanhã a gente esteja aqui na nossa mais um momento, viu? Obrigada em nome da família Procura, todos que estiveram aqui conosco até agora. Vamos lembrar um pouquinho dessa